antecipamos, né, como a gente anunciou agora há pouco, o Hamilton Sampaio, ele que é historiador e que tem um conhecimento gigantesco, não só sobre o Instituto, mas sobre o litoral do estado de um modo geral, e que, inclusive, nas imagens que temos de registro do Instituto, ele deu uma entrevista, ele estava lá também no momento do incêndio, vai conversar conosco agora. Hamilton, obrigado por participar aqui do programa. Eu queria primeiro perguntar o peso histórico, a representatividade do Instituto de Educação Caetano Munhoz da Rocha. Porque quando a gente fala de arquitetura, a gente consegue visualizar a beleza do espaço. Quando a gente fala de educação, a gente sabe, 1.200 alunos, em torno de 1.200 alunos por lá. Mas o peso histórico desse espaço talvez seja maior que tudo isso, né? Perfeito. Esse prédio... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Né? Infelizmente, estamos aqui reunidos hoje por uma tragédia que aconteceu na cidade, né? E no estado também, porque tem a ver com o estado do Paraná também, não só com a cidade de Paranaguá, né? E com o Brasil também. Na realidade, no início da década de 20, acreditava-se que a solução de todos os problemas para o Brasil era a educação. Então, o Dr. Caetano Munhoz da Rocha deixou de ser prefeito de Paranaguá, foi para Curitiba, se tornou presidente do estado do Paraná, na época era presidente, que era como se fosse governador hoje, né? E ele resolveu construir 3 prédios, que eram 3 prédios gêmeos. Então, um prédio foi o Instituto de Educação de Ponta Grossa, o outro o Instituto de Educação de Paranaguá e o outro o Instituto de Educação de Curitiba. E como escolas normais. A primeira foi uma escola normal. A escola normal era por quê? Porque ela criava professores, ela educava professores para passar o conhecimento e acabar e diminuir, né, com todas as dificuldades que tinham no país. Eles acreditavam nisso. E o prédio foi inspirado num palácio alemão, então ele tinha muitos adornos, muita decoração, muita coisa significativa lá dentro com a questão educacional, né? E o peso dele histórico é isso, é a questão educacional, porque era o vetor de mudança que eles acreditavam naquele momento, lá em 1924, com a inauguração em 1927, no dia do aniversário de Paranaguá, 29 de julho. Agora, Milton, a gente tinha aqui também, inclusive nós temos imagens, olha só, é exatamente essa que eu gostaria. Sim. É o altar barroco, que era do Dr. Caetano, estava lá também, várias imagens, inclusive da padroeira do estado, Nossa Senhora do Rossio estava por lá também. Não só isso, a mobília, né? A gente vê quadros, a gente vê documentos. Num primeiro momento, eu achei que o documento que mostra ali, que me parece, pelo que você disse, era o discurso da inauguração do prédio do Dr. Caetano, eu achava que era uma cópia, mas você disse que era original. Era original. E esse altar, o Dr. Caetano era muito religioso, a família dele depois também, o Bento também, e ele tinha esse altar na casa dele aqui em Paranaguá, e ele doou esse altar na inauguração do prédio. E o discurso dele era interessante porque o discurso estava rabiscado, assim, tipo, escreveu uma frase, achou que não ficou legal, riscava, escrevia embaixo. Então, um documento muito importante e vários outros documentos e quadros, né, que são coisas muito importantes de Paranaguá, da história da educação de Paranaguá e do Paraná. Então, isso estava lá na sala da diretoria, da diretora, né? E eu me solidarizo com eles também, com a diretora, a dona professora Rosemary, os professores todos lá. Sim. Eu conheço os alunos também e sei da perca. Hoje eu estava ali, realmente o pessoal estava emocionado e muito triste ver aquilo dali, porque é educação, né? A gente vê que a escadaria ela era muito emblemática também, né? Você comentava há pouco com nós fora do ar aqui. Isso. Essa escadaria, ela era uma escadaria toda de madeira, né? Trabalhada, e ela tinha um vitral em cima dela ali, que era uma coisa assim fantástica. Também um símbolo de grandeza, porque você tem que imaginar que esse prédio ele foi construído há 100 anos, 99 anos atrás, né? Então, uma opulência, um prédio que, vamos dizer, comportava 1.000 alunos em 1927. Pois é. E alunos para professores, não eram outros tipos, eram alunos que iam se formar para serem professores e disseminar a cultura. Alunos, né? que vinham de várias regiões, inclusive do estado, exatamente, né? Ser referência. Sim. Agora, a escada, o altar, portas, talvez algumas. Ali a gente, se o pessoal puder voltar, pode até só um congelar ali porque teve o gente. documento. Aqui, Aí, esse o documento que o Rafa se referia, o discurso de inauguração, onde tem alguns rabiscos, né? Os rabiscos, inclusive, original. aparecem. Pode ver, até aqui os rabiscos. A gente não sabe se se estava lá, né? Talvez a gente torce agora para que não estivesse no local. Muito provavelmente foi perdido, foi consumido pelas chamas. O que dessa estrutura
interna era original da época, um trabalho de recuperação? O que da estrutura era da época da sua inauguração? Não, todo o prédio. Esse prédio ele é original, né? A parte externa até hoje, né? Ele nunca foi feito um restauro. Assim, foi feito manutenções nele, né? E pequenos restauros. Então, olha, precisa restaurar o telhado. Foi feito o telhado e tal, estava chovendo, tinha goteira e tal. O pessoal do colégio se mobilizou e conseguiram os recursos para fazer isso daí. Há um tempo atrás, eu não sei exatamente que ano, mas foi feito. Aqui, essa imagem é muito importante, porque isso ainda está lá. Isso daqui é uma cápsula do tempo que foi enterrada lá em 1924. Então, essa cápsula do tempo, como agora nós fizemos várias reuniões com o pessoal do Instituto Histórico antes de acontecer essa tragédia de hoje, para conseguir mobilizar junto com o IFAM uma autorização para tentar procurar isso daí, que isso daí foi enterrado lá, e são retratos de Caetano, tem cartas, tem coisas de políticos da época que puseram ali numa caixa e foi enterrado. Essa caixa está ali, inclusive. Isso é documentado, nós imaginamos onde está lá no prédio. A gente não sabe o local exato? Sabe mais ou menos o local, sim. Mas como ele é um prédio tombado desde 1991, ele é tombado, ele precisa de várias autorizações para fazer isso daí, né? Porque requer mexer no prédio e tal. Diz que tem um retrato do Dr. Caetano nessa caixa, quer dizer, se tiver inteiro ainda. Agora, o que é importante a gente comentar, Baiano, que o Hamilton falava conosco aqui antes dele entrar no estúdio para participar com a gente, é que o Instituto, dentre os prédios históricos aqui de Paranaguá, era o mais bem conservado. E mesmo assim, foi vítima desse incêndio hoje, né? E a gente tem que ter um trabalho agora de cuidado com os demais, né? Que não estavam num momento de conservação? De conservação, perfeita palavra, como ele estava, e mesmo assim houve esse incêndio devastador. Sim. Olha, eu não sou arquiteto, né? Eu sou especializado em patrimônio histórico, trabalho com história, sou professor de história, mas era o prédio, vamos dizer, junto com a loja maçônica Perseverança, os prédios mais conservados de Paranaguá hoje, em melhor estado. E ele queimou rapidinho, esse prédio inteiro, foi muito triste de ver. Cerca de uma hora, né? O incêndio cerca de uma hora. Então, nós temos que pensar hoje no que, o que nós temos de prédio e como nós temos que proteger os prédios, porque o fogo ele é implacável. Olha, nós temos o Instituto Histórico e Geográfico, que está numa situação terrível também. Tem um acervo muito grande de Paranaguá lá e um acervo também do Paraná, dentro daquele prédio, correndo risco de incêndio. Nós temos outros prédios, temos o Palácio do Visconde. Hoje, inclusive, eu fiz um vídeo no Palácio do Visconde, que estava aberto. Visconde de Nácar, isso, Visconde de Nácar, o pessoal da prefeitura teve lá para fechar e tal, logo em seguida. E temos o Joaquim Américo Guimarães, que é aquele palácio ali na Rua 15, que funcionou ali o fórum muito tempo e tal. A Câmara foi ali, A Câmara foi ali, teve uma escola também técnica. E esses prédios estão todos aí e nós temos que cuidar deles de alguma maneira, porque senão é rapidinho para destruir tudo. É muito. Você veja um prédio cuidado, aconteceu isso daí. Pois é. Agora, Milton, como historiador, como é você presenciar, você ver um patrimônio da história do Paraná, do Brasil, ser tomado por chamas assim tão rapidamente, de uma forma trágica? Qual o sentimento como historiador, uma pessoa que valoriza e que repassa a informação da história para as próximas gerações? Olha, eu estava lá hoje, eu tenho uma história com esse prédio, eu não estudei aí, obviamente, mas nós temos várias matérias aqui com vocês sobre ele e tal, e eu tenho uma ligação afetiva com esse prédio. Eu fiquei muito emocionado, as pessoas estavam chorando, eu não vou dizer para vocês, fiquei muito emocionado mesmo, porque é muito triste ver. É muito rápido, não tem o que fazer, porque esses prédios históricos, eles são de madeira. Então, é madeira que está seca faz 100 anos, 150 anos, então aquilo dali é um palito de fósforo, né? Você acende e não tem como controlar, é impossível controlar, é um negócio maluco. Isso daí foi muito rápido e assustador mesmo, sabe? Mas é triste de ver, é triste de ver. Muito triste, né? Rafa, mais alguma pergunta? A gente já está caminhando para o final do programa. Eu vi ali as imagens dos estudantes, né? Você sempre está pelo meio desses prédios, né? A gente vê, tem contato com eles também. Você não chegou a dar aula ali, mas tem a história de Paranaguá na ponta da língua, isso é indiscutível, você mesmo falou. Aí não é à toa que o Hamilton, ele é sempre nossa fonte aqui, né? Para trazer essas informações, esses dados históricos. Hamilton, o que você espera desse futuro agora aqui? A gente falou há pouco, você acompanhou aqui, o governo público, né, está aí de prontidão para atender. A TVC, junto com empresários da cidade, também vai movimentar aí uma campanha para que a gente reconstrua o prédio. Mas e você, enquanto historiador, enquanto conhecedor desta história e de tudo que esse prédio carrega, o que ele representa, o que você espera? Bom, eu espero, assim, muito bom saber que o governo está envolvido, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, né?
mas nós temos que engajar a sociedade civil, senão não funciona. Preservação não é torcida. Nós não podemos ficar torcendo, o prédio, vamos torcer que não vai cair, não vai cair. Nós temos que fazer alguma coisa e tem que engajar a sociedade. As empresas e tal, foi ótimo, vocês falaram, tem que envolver a iniciativa privada, o terceiro setor e procurar soluções, porque nós temos vários problemas nisso daí. O prédio tombado, ele tem que ter sustentabilidade também, que é outro problema, né? Não adianta deixar ali, arrumar ele e depois esquecer e dali a 20 anos ele vai estar caindo de volta. Sim. Então, tem que achar uma solução inteligente e engajar a sociedade. Esse prédio ele é pragmático para Paranaguá, na questão da educação e talvez no futuro melhor de Paranaguá e do Paraná. Certeza. Então, ele tem que ser restaurado, tem que se dar um jeito de trazer isso de volta, né? Nós temos muitas fotografias, tem muito material, então é possível fazer. Sabemos de outros lugares que foram feitos, então agora é pensar para frente, né? Pensar para frente. Hamilton, muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Hamilton. Enriqueceu bastante esse debate, essa conversa. É claro que numa circunstância que nos entristece, porque estamos falando de um símbolo da educação, um símbolo da história do estado do Paraná. Rafa, obrigado pela participação. Hoje é aniversário do Rafael Paes. Ele que... Uma pena a gente ter um registro desse, né? Num dia que a gente esperava ser mais feliz. Pois é, era para ser um dia lá para cima.